O melhor momento da minha vida foi 2014. 2014 porque foi o ano que eu quebrei. Ah, e assim, é meio bizarro porque eu aprendi muito mais quando eu tive que fechar, encerrar e recomeçar do que quando eu tava crescendo, sabe? Que na verdade eu não tava crescendo, eu tava inchando. Eu tava inflando o meu negócio, a minha empresa e de repente tudo acabou. Simples assim. Naquela época, para muita gente, eu era considerado maluco, louco. Pra gente, tinha gente da minha família que me considerava até irresponsável, inconsequente. Imagina, com um filho para criar filhos, né, naquela época. E indo já pro meu... Eu já estava já com o meu filho mais velho já bem crescidinho. De repente, a Miriam já ali... há menos de um ano já da gravidez, né? A gente não esperava que vinha mais uma bênção, né? Então já era difícil com um, imagina de repente agora você chegar com 2 filhos e lá mais na frente vem a minha terceira filha. Foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer, foram na verdade as tomadas de decisões. Então, se tem uma coisa que é muito complicado é a tomada de decisão, porque você não sabe se você já está certo ou errado, você não sabe, na verdade, o que vai acontecer. Então, algumas decisões que eu tomei ali foram talvez consideradas precipitadas, mas no fundo, foram totalmente assertivas. Bom, foi abril de 2014. Eu me lembro que eu cheguei à conclusão que não ia dar mais certo ter um negócio físico. Na verdade, foi minha primeira empreitada em ter uma escola física, né? Então, eu também tentei sociedades e tal, mas no final das contas não deram certo. Mas os principais fatores era que eu sempre me considerei um bom vendedor e fazia realmente um excelente trabalho fazendo matrículas, né? Sempre tive bons resultados bacanas, e então o fato de eu matricular muito, eu acabava acreditando que eu podia fazer isso também sozinho. E por trás de toda grande empresa tem uma marca, né? Tem um investimento, tem muito dinheiro envolvido em branding, por exemplo, coisa que eu não tinha. Então eu acreditava que só o meu poder de persuasão, minha disposição em tentar convencer os clientes era o suficiente para eu montar um negócio de sucesso e bater 100, 200, 300 matrículas. Isso em 2014 para um garoto não era nada demais. O problema todo é que quando você vai iniciar um negócio, você precisa entender o posicionamento do teu negócio visto a intenção do cliente. Quando o cliente olha para a sua marca e ele olha para uma outra marca, naturalmente ele vai tender para o lado mais forte, né? E você acaba ficando no lado oculto da coisa, lado negro da força, e você acaba não matriculando tanto quanto matricularia. Apesar de ter feito bons trabalhos, eu ter até crescido nesse período, porém é difícil você conseguir também replicar a mesma visão e multiplicar a sua mão de obra com a mesma visão que a sua. E aí por isso que eu falo que os pombos podem até voar, mas nunca terão visão de águia. Mas o que eu considero que foi o meu ponto X, né, de erros, né, na verdade foi uma sucessão, uma das principais estava realmente focada no achismo, numa visão de negócio que era minha e somente minha, e só eu acreditava, então só eu achava que estava certo. E enquanto eu tinha pessoas que na verdade só queriam estar no mesmo barco para caso se desse certo, elas terem uma condição de morder um pouco dessa fatia do negócio como um todo. Então eram pessoas que elas não estavam também querendo correr o mesmo risco que eu estava disposto na época. Então ela só queria estar por perto, porque
caso se confirmasse as expectativas, elas poderiam ter mudado de vida junto comigo. Caso não, ela rapidamente pula do barco e você fica a ver navios. Eu acho que foi esse o maior erro. 2018 o jogo virou. 2018 o jogo virou e virou muito. Por quê? Porque depois de uma sucessão de erros, eu consegui de fato enxergar algo que naquela época, para mim, era algo que era mais arriscado e audacioso que eu podia ter pensado. Mas foi graças a um aluno, foi graças a uma chuva, né, que de uma semana parou a cidade, e eu tive que pensar numa situação para poder manter ainda o negócio respirando lá, né, o mínimo que eu tinha para receber. E foi onde eu falei, cara, vamos colocar todo mundo online, vamos botar todo mundo para estudar de casa. Já perdi um monte de aluno no físico mesmo, então perder para o digital, para mim tanto faz, é só mais um risco. Afinal de contas eu tinha perdido um monte de grana. E foi onde eu fui fazer um projeto piloto, né? Convenci os pais. Teve pai que não tinha computador em casa e eu peguei um computador meu, instalei na casa do aluno e falei, olha, pelo tempo necessário você vai ficar com esse computador ali. E ali eu comecei a ver que os pagamentos continuaram caindo, eu não tinha mais o custo de estrutura física, e foi ali que eu comecei a entender que, cara, tinha como fazer algo diferente, eu tinha como virar o jogo, eu tinha como.